Olá, muito boa noite. Agora são 21 horas e 2 minutos desta quinta-feira, dia hoje, Karina Moraes. 5 de abril de 2018. 5 de abril. Essa data me lembra alguma coisa, Marcelo. O dia que Lula... 5/4 aqui, ó. Boa. Que dia hoje, hein, Evandro Calvo? Glorioso dia de emancipação da nossa cidade. Dia de glória. Novo Hamburgo completando 90. Parabéns, Novo Hamburgo. Parabéns, povo da nossa cidade. Estamos no ar, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Hoje querendo falar muito sim da nossa cidade, mas inevitavelmente, João Ávila, falando muito do cenário nacional, que vive dias trepidantes há alguns dias, e desde a tarde e noite de ontem, numa sequência, chegamos ao fim da tarde de hoje, quando foi determinado pelo juiz Moro que o nosso presidente, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se apresente até às 17 horas de amanhã para que inicie o cumprimento da sua pena de prisão fechada por causa de um triplex. Muito boa noite, João Ávila, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, aos demais componentes da Prazer mesa. te receber aqui, João. Prazer é meu. Na verdade, essa turbulência não é de alguns dias, né, Rodrigo? Essa turbulência ela já vem de alguns anos. Trepidante. Né? Trepidante, né? Ela já vem de alguns anos, desde que foi desencadeado esse processo da Operação Lava Jato. A gente não sabia onde é que ia chegar isso. Aliás, nem os procuradores que começaram com essa investigação sabiam onde é que ia chegar onde é que seria o fio dessa meada, né? Agora, os últimos acontecimentos, eles eram claros que eles iriam acontecer de alguma forma ou de outra. Seja para a justiça dar uma resposta para a sociedade, seja pela pressão da sociedade em cima da justiça, por algum motivo isso iria acontecer. O que me causou um pouco de surpresa foi a velocidade, né, do que aconteceu nas últimas 24 horas. E quando eu digo me surpreendeu, eu queria que toda a justiça brasileira fosse assim. A gente quer viver nesse Brasil. Né? Esse é o Brasil que funciona, ou seja, por que não pode ser tudo tão rápido assim? Né? Eu escutava agora, antes de vir para cá, eu escutava o deputado Tarcísio Zimmermann. Então vai faltar quem te diga que tu é petista por estar dizendo isso. Não, eu posso continuar? Por favor. Eu escutava a entrevista do Tarcísio Zimmermann na Rádio ABC antes de vir para cá, e ele falando da injustiça que estavam cometendo. Só um pouquinho. Existe uma condenação, correto? Pela lei brasileira, o condenado em segundo grau tem que ser recolhido à prisão, e isso está sendo cumprido. Ponto. Né? Agora, se estão reclamando da pressa, o que eu estava conversando hoje pela manhã com um empresário de Ivoti, numa visita que eu fiz à empresa dele na cidade lá, foi o seguinte: a situação do Brasil é tão dividida hoje que nem a Suprema Corte consegue ter unanimidade numa decisão no entendimento da Constituição. Nós temos ali, e não foi assim a maioria absoluta, não, foi maioria simples, de 11 ministros, 5 entendem de um jeito e 6 entendem de outro. Né? Aquela coisa que virou no Rio Grande do Sul, ou tu é gremista ou tu é colorado, né? Ou tu é uma coisa ou tu é outra, a nossa Constituição está sendo analisada desse jeito. Ou eu entendo assim, ou eu entendo assim. O mesmo artigo, a mesma lei, a mesma carta que é para todo mundo, e isso que é uma coisa que surpreende, ou seja, não há um entendimento na nossa Constituição. Aliás, Constituição essa que poderia, né, dar espaço para uma nova, que quem sabe não é hora da gente chamar uma Constituinte nova, uma Constituinte exclusiva, e discutir um pouco melhor a situação do Brasil, as coisas do Brasil. Sabe o que me parece que a nossa carta, quando ela diz ninguém pode ser considerado culpado até que haja sentença condenatória transitada em julgado, ela me parece inequívoca aqui. Veja bem, eu defendo isso há muito tempo. Na minha visão, nós temos um excesso gigantesco de recursos processuais que podem estender uma questão muito séria como um crime de colarinho branco ou crime penal de um homicídio, por exemplo, por anos, dependendo dos recursos jurídicos, aos quais os melhores advogados acabam lançando mão. Na minha visão,
Enquanto isto prevalecer, não existe como a pessoa ser presa a não ser que haja comprovação e aí seja pedida a sua prisão. Então, para mim, o segundo grau, como nós acabamos de viver agora, para mim ele não é determinante de nada. Ou existe fatos que num primeiro grau já se comprovem, ou antes da primeira sentença, inclusive. Já, várias vezes nós temos a prisão preventiva decretada, a prisão provisória, enfim, vários recursos também. E aí o segundo grau pode apenas corroborar com isso. E aí tem uma infindável série de recursos que podem fazer justiça ou desfazer uma injustiça também. Agora, não querendo tomar conta Imagino. não querendo tomar conta, mas eu te pergunto, por que a lei brasileira hoje, a nossa Constituição diz que o cidadão ou o indivíduo só pode ser condenado depois do trânsito em julgado? Essa é uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal de 88. Mas por quê? Por que foi feito dessa forma? Quem é que fez isso? São os nossos constituintes de 86. Por que eles fizeram dessa forma? Vamos voltar um pouco, vamos voltar 30 anos pelas injustiças que aconteciam. E daí tu tem uma situação dessa, porque eu vou fazer uma lei que ela tem que ter um resultado, mas que de alguma forma, se eu precisar, eu possa ter algum benefício com ela. A lei penal, no caso. Aliás, a nossa lei penal ela é muito mais antiga que a Constituição. É verdade. E precisa também ser trabalhada. Fica pengada ao longo do caminho. Mas então é isso. Enquanto a Constituição for feita por quando a gente políticos... fala essa defesa, desculpa eu te cortar de novo, quando a gente fala essa defesa não quer dizer que a gente seja petista. Não, enquanto a gente tiver uma Constituição feita por políticos de carreira, que o que nós temos no Brasil hoje são políticos de carreira, a gente vai ter uma Constituição desse jeito, que de 88 para cá teve inúmeros remendos. Perfeito. Quantos artigos foram remendados nos últimos 30 anos? Mas esses foram considerados cláusulas pétreas, que não permitem remendo. Marcelo Antunes, muito boa noite. Boa noite a todos. Como todo brasileiro que espera uma resposta, feliz com a resposta? Feliz só depois que tiver terminado, né? A gente já está aí nas redes trocando mensagens, dizendo que o advogado Lula está desde as 7 tentando a última cartada, né? É aquilo que a gente falou, Brasil é Brasil, infelizmente o que está escrito nem sempre é o que é cumprido né, e o resto tudo a gente assiste aí nessa sequência toda. Fiquei feliz sim, não pelo resultado, que eu acho lamentável, um resultado de 6-5 dentro de um contexto que deveria ser unânime, né? Mas fiquei feliz com o resultado final, né? Então, e com o resultado de hoje, nada mais é do que o caminho normal, natural. É que aqui a gente ainda, todo mundo tem muitos dedos tentando-se tudo. É uma tentativa desesperada aí para se buscar aí tudo que tem por trás dessa história inteira. Entendo sim da tomada de decisão de hoje, eu acho que ela foi inteligente, né, por parte do Moro e agregados, que não foi ele que pediu, mas ele que mandou, né, a cumprir-se, para talvez usar também como estratégia, que da mesma forma é usado como estratégia do outro lado, evitar-se aí grandes coisas que viriam pela frente que a gente nem sabe o que é, né? As inteligências jurídicas que vão se criando, né? As criações jurídicas. Vamos ver aí os próximos passos, né? Tem a turma do será que ele vai, será que ele não vai? Vai. Seria inaceitável. Não iria? Não, seria inaceitável não ir, né? Eu imagino. Seria um absurdo não ir, mas... Eu acho que vai. Né? A forma como ele fez é um belo gesto do juiz Moro, de dizer, se apresente aqui, por favor. Eu acho Não terão algemas. É um belo gesto eu acho que ou é mais um assinte no momento que está fazendo essa provocação? Não. Vem pra cá, vem, querido. Não, acho que isso não tem. É o primeiro presidente, né, a ser preso. É quase isso é uma lástima, né? É uma vergonha nacional, né, de repercussão mundial. É uma lástima, a gente tem tanta gente. Repercussão mundial. Então, eu acho que sim, foi um tapa de luva bem dado, mas com algo e com alguém que deveria ser feito, né, partindo do pressuposto que tem debaixo lá
de Curitiba, mas 2 processos em fases, um bem adiantado e um outro em fase ainda andando contra o próprio Lula, que vão ser julgados aí até julho, por exemplo. Então, fica aqui comigo que a gente continua trabalhando junto, né? Mas isso eu acho que foi feito de bom tom, sim, essa questão. Em seguidinho, eu quero saber de ti como é que tu tá comemorando os 91 anos da tua nova cidade. Mas Então, seguidinha. Vamos. Igor Mesquita, na audiência, grande abraço à bancada, na tela, obrigado pelo carinho, pela audiência, Igor. Quem está mais aqui na nossa audiência, sumiu tudo aqui na minha frente, está na audiência, Júlio Schneider. Boa noite, amigos, e parabéns, Novo Hamburgo. Parabéns para todos nós, para ti também, Júlio. Carlos Fortes, estou na audiência, parabéns, Novo Hamburgo. Valeu, Carlos. Tamara Ludwig, programa de excelente qualidade. Parabéns, Rodrigão, sucesso sempre. Tobias Falcão, agora cabe o habeas corpus definitivo com pedido liminar para aguardar a decisão do ADC. Essa ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, foi o que o ministro, não César, o Marco Aurélio, né, cobrou da nossa presidência suprema, como é que isso estava tanto tempo com ela sentada em cima, né? Nelson Horst, Nelson aqui na audiência, João. Boa noite, parabéns, Novo Hamburgo. Quem mais está na audiência aqui? Jason Rodrigues está na audiência? Dia triste. Brincadeira do Jason. Karina Moraes, muito boa noite. Como Boa é que noite. Tudo bem. Feliz? Feliz. A senhora está me parecendo meia... Não sei. Meio formal. Carmen Lúcia. Meio formal. Carmen Luciana. Uma Rosa Weber seria? Olha, a Rosa Weber até me surpreendeu. Me surpreendeu Não, positivamente. 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 Com o voto, né? Não por tudo que ela falou, né? Não. Pelo amor de Deus. Mas o que ela falou é... O voto dela foi confuso, né? Foi. Não, eu não achei confuso. Eu consegui acompanhar. Eu sabia onde é que ela queria chegar. Tava com Não, boa vontade. Tava. Todos sabiam Bem que ela ia atenta. chegar. Consegui Mas ela, acompanhar. durante Ela- vários momentos ela titubeou. Não, ou não é ela- titubeou. Isso faz parte da maneira dela colocar, porque ela mudou uma tradição. A ministra né? Rosa Weber não pode usar o Twitter, né? Ela precisaria de 2.800 caracteres para Não, dizer com boa noite, certeza. bom dia, então. Mas eu acho que foi uma coisa que me chamou a atenção também, foi o desrespeito às mulheres no STF. Eu achei um desrespeito. Eu achei um desrespeito, porque tanto que a Carmen Lúcia, né, voltou e colocou novamente a Rosa Weber ali, deu uma puxada assim, muito elegante, elegantérrima ela, muito mais que eu. Mas eu acho que sempre tem essa tentativa de opressão quando uma mulher está falando. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir. E as mulheres sabem ouvir, né? Se ela vai e volta, se ela foi, não foi, a gente tem que parar, ouvir primeiro tudo e depois a gente tira as conclusões. E muitas vezes os homens, eles têm essa tendência de tentar oprimir, né? Tentar fazer com que aquilo, desqualificar, debochar. E eu não sei, eu e outras mulheres também entraram no WhatsApp na mesma hora, falaram comigo e houve essa troca de informação, dizendo que considerou um desrespeito a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Eu preciso te dizer que eu fiquei, ao mesmo tempo que eu espero que o nosso Supremo logo defina essa questão, pacifique essa questão, João, mesmo que haja uma quantidade de votos apertada, enfim, mas que se resolva essa. Sim. Porque tem essa ação direta de constitucionalidade há bastante tempo já rolando, são 2 ações, na verdade, que isso se resolva muito rapidamente. Eu fiquei feliz pela ministra Rosa Weber por ela ter seguido a linha que ela vinha tratando, mesmo que seja, na minha visão, a minha visão é que deve ser preso em segundo grau. Extremamente prolixo. Quero dizer isso para vocês. Né? A minha visão é que em segundo grau seja preso. Ela é complicada de A minha entender. formação jurídica não me impede de aceitar que, tal como está posta a Constituição, isso desta forma se coloca assim. Nós temos ou vai acabar o STF legislando de novo, ou que se faça, como o João falou, uma Constituição exclusiva. Uma constituinte, né? Agora tu falou do... Mas ela foi dentro da linha dela, né? Mas tu falou dessa ação ser julgada em inconstitucionalidade, ser julgada de novo pelo STF. Não é certo que o próprio Marco Aurélio, que é o ministro que tem o processo nas mãos dele, tenha apoio dos demais que são contrários à prisão em segundo grau,
apoiem ele. É verdade. Porque eles acham que o momento não é esse agora para julgar. É verdade. Entendeu? Seria dar um tempo, esperar um pouquinho, esperar o ano que vem, talvez, não julgar agora. Mas, vindo para cá, eu escutava também agora no rádio, que ele já poderá colocar em votação, pedir para eu colocar em votação na próxima sessão, na semana que vem. Ou seja, essa instabilidade que ela é muito preocupante, né? Afinal de contas, vai se julgar, não vai se julgar, vai se esperar agora, não vai se esperar, vai ter o apoio, não vai ter o apoio, né? Como é que vão se portar os ministros e como é que vai se portar a própria sociedade brasileira em relação a isso? Mas como o Rodrigão falou também dos recursos existem para quem tem dinheiro, né, Rodrigão? Vamos combinar uma coisa. Mas né? aí é a falha do Estado também, né? Mas é uma falha, A gente é isso que eu tô gostaria que o falando. Estado, É que tem uma estrutura para atendimento às pessoas carentes, Mas a gente pudesse sabe, seguir a gente o sabe que a ritmo, real né? é essa, né? Se tu tem dinheiro, tu não vai preso. Não, mas a gente tem que esperar É também, né, difícil, que alguém é cometeu difícil. um crime bárbaro seja preso na hora, né? Existem as provas, tá ali, nítido, claro. Mas tem casos até penais, né, que é uma tentativa de homicídio, tudo, tarará, e a coisa tá rolando, o cara encontra o cara que atirou nele Gente que na matou, rua. não só tentativa, gente mas que eu digo, matou e que a passou. pessoa tá lá sequelada, encontra o cara que atirou nele, tá tudo, e o cara ali é solto, normal. É, difícil de entender Porque é um isso. inquérito que demora, é um processo que demora, é uma prisão Isso. preventiva que ela tem prazo de validade, então tudo isso. E falhas em todos os processos, né? Falhas, falta de aparelhagem, falta de estrutura. Vamos pegar um caso que não tem quem não saiba, o caso Kiss. Entendeu? Tá com Tá. tudo para virar em pizza, né, João? Bom, primeiro que já não vai mais a júri, né? Pois é, já desqualificaram. Já desqualificaram o júri popular, ou seja, 240 e tantas pessoas mortas na maior tragédia que esse país já teve e já faz 5 anos. Acabamos de ver o caso do tal bruxo que não foi o culpado pela morte daquelas crianças. Houve uma má instrução da justiça, da justiça, Polícia no caso da Civil. Polícia Civil. Né? Evandro Kaufmann Schmitz, como é que tu tá nesse dia, como diria o outro, 5 dias? Sim. É assim, né? Bom, eu até gostaria de usar todos os dias a camisa do Brasil. Esse é o meu, sabe, o que está no meu coração. Eu queria todos os dias estar com a camisa do A camisa Brasil. do Brasil não é a da Nike, é a Não, bandeira brasileira. exatamente. Né? Eu até vou comprar uma camiseta de futebol, que isso simboliza também, não preciso, né? Ok. Mas ordem e progresso é o que diz na bandeira. E a ordem e progresso é feita com justiça, e uma justiça rápida. Então, realmente, essa questão dos recursos intermináveis, isso engessa a justiça, tem um custo altíssimo. Isso tira a esperança do povo, que é o pior. É a última coisa que um povo poderia perder, é a esperança. Então, realmente, e o que acontece? Os políticos legislam em causa própria, né? Queremos agora ter prisão em terceira instância, em quarta instância, em quinta instância, e também beneficiando. Eu sou empresário, mas tem grandes empresas, né, que fazem lobbies, né, buscam benefícios com os políticos, né? A gente vê aí várias empresas que a gente soube, na OAS, Odebrecht, várias outras, as corrupções. Então, se faz essas legislações com recursos intermináveis para não precisar pagar. Tem uma empresa lá que está controlando os portos lá em Santos, né? Que daí simplesmente não está pagando há vários anos, né? Então, coisas absurdas. Sobre o evento de ontem foi interessante. Ontem foi o julgamento no STF, foi uma mistura de drama, terror e comédia. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção, né? O Toffoli chega num momento e diz, não existe nada certo nem nada errado, assim, mais ou menos isso, ou seja... Ele andou lendo Nietzsche. Ou seja, não sei nada, ou seja, eu vou dizer aqui... Só sei que nada sei. Depois... Mas isso sabia. Mas sabia. Daí estava engraçado, né? Eu estava assistindo ao vivo, daí estava olhando os comentários na internet, mas o povo brasileiro também, naquela tensão no terror, daí o povo brasileiro tenta usar um pouco de humor, né? Então daí o pessoal ali aqui no Rio Grande do Sul escrevendo, não, Renato para presidente, né? E o Renato Portaluppi para presidente, esse tipo de coisa, né? Então o povo estava desopilando um pouquinho. Mas 1h, né, eu pensei, vou dormir ou vou ter uma noite boa ou não vou ter uma noite boa? Não, vou assistir, seja o que Deus quiser. A Carmen Lúcia, chega na hora dela votar e ela pergunta, pessoal, aqui, vamos abrir votação, eu devo votar ou não devo votar? Aquilo ali é para cardíaco, né? Daí eu pensei rapidamente, ou essa mulher sabe muito bem o que ela está fazendo ou ela deu uma furada. Né?
Por sorte Eu deu disse. certo, né? Mas ela precisava ter feito isso. Eu acho que ela foi inteligente. A melhor no série sentido- do Netflix, É. como é que é? Parece Oi? aquela série do Netflix, o cara quer olhar mais um episódio. Isso. Mas vem cá, e se ela não pudesse votar? Se ela não pudesse votar? E se desse assim, não, empate, favorecia empate. o paciente, que se chamava de É, paciente. Dúbio né? pro réu, né? Paciente. Mas é gol Adorei esse qualificado, o 5x5 é gol pra... Quer falar de futebol, João? Não, Paciente tô perguntando- somos nós, né? Cinco porque favorece hoje o paciente. Não, né? paciente somos O- nós. O julgado. O julgado. Hoje, como o aniversário de Novo Hamburgo, vamos falar do teu time aí, né? Estava Tu de é- aniversário tu é esperança, ontem. tu é- Estava de aniversário ontem, Tu é, meu tu é time. esperança desde pequenininho, Desde né? 10 de maio. Mas Esperança. ontem, 4 de abril, era o segundo time. O não é o Novo Hamburgo. Não é o Novo Hamburgo. 1º de maio. O Internacional? Claro. Deixa eu 10 de só, maio só também. concluir, né? Então daí a Desculpe. Carmen Lúcia acho que foi inteligente no sentido de dizer, não, ninguém vai poder dizer que foi um golpe. Então eu estou abrindo aqui para dizer, devo votar ou não, estou sendo democrática. Foi um risco enorme, né? Um risco enorme. Mas, né, então todo mundo aceitou que ela votasse. E depois de concretizado, ou seja, de negado habeas corpus, o Lewandowski fez uma coisa que eu achei inadmissível, né? Ele incitou, eu conversei com alguns advogados, disseram que até é normal isso, mas ele incitou, não, acho que os advogados de defesa vão entrar com embargos, eu acho até que devem entrar com embargos. É um absurdo. Parece absurdo. torcida? Para dar Parece trabalho torcida, para né? eles. Não, mas é um absurdo falar isso, um juiz falar isso, né? É um absurdo. Para mim, o Gilmar Mendes está pedindo o impeachment faz horas. Agora, referente a esse, assim, de toda aquela situação do que aconteceu ontem, quem acompanha sabe que todos sabiam do voto dos outros, tu entendeu? Então tudo isso ali na verdade, você não passa de um grande teatro, tu entendeu? Sim, Que é a apresentação. Cada um sabia o resultado dos 11 ministros ali, todos eles sabiam o resultado. Então, isso não passa de um circo, não passa de um teatro. Porque Né? a dúvida de tudo era um voto, né? Ou seja, tudo Exato, aquilo eu era não sabia dúvida. desse voto. Mas eu acho que quem eu também tinha tinha dúvida essa era dúvida. eu, Rodrigo, Não, mas eu a também sociedade acho que brasileira. eu acho impossível que eles não tenham conversado sobre Eles isso. conversam, eles Eu acho conversam. que é possível. que Outra coisa, por que o Gilmar Mendes pediu para votar na frente? Não foi porque ele ia viajar para Portugal. Ele queria comprovar com o voto divergente dele, o voto divergente do ministro, que era um voto consistente, que talvez ele, sabe? E daí o que Pudesse dar embasamento. Influenciar quem seguia a porque corda. isso pode acontecer, o pessoal não se dá conta de uma coisa, isso pode acontecer. Enquanto não for proclamado o resultado, qualquer um dos que já votou pode mudar o voto. Entendeu? A Rosa Weber, por exemplo, ela deu o voto dela contrário ao HC. Certo. Né? Mas daqui a pouco, se o voto do Lewandowski lá na frente convencesse ela do contrário, ela pode mudar o voto. Pode. Sim. É uma decisão colegiada. Na né? verdade, eles sabem o resultado, eles sabem que cada um vai votar, mas eles tentam de alguma forma. Mesma coisa. Por que o advogado de defesa e a procuradoria falam? Né? Eles falam para tentar convencer de alguma coisa, porque o voto não é decidido no dia. Esse voto vai pronto, é que eles leem o Tá voto. escrito, Não, né? eles estão Tá lendo escrito. ali. Então, é claro que tem um preparo. Dezenas, centenas de páginas. E por que escritas, tudo né? no Brasil tem que ser sofrido, né? A gente já sabia, né, que ia ser 6-5, né? Todo mundo, né, a gente já estava mais ou menos sabendo, né, dos votos, né? Mas aí estava 5-1 e aí o povo, todo mundo, isso vai dar goleada, 5-1, né? 5-1. mas a gente já sabia que os próximos A gente já iam sabia votar. que ia dar Só uma mapa, virada, né? que ia dar A uma gente virada. sabia que tinha um mapa ali e pronto. né? Isso, Sabe? exatamente, que ia dar uma virada ali, que não ia... Não era Isso. virada, ia aproximar apenas, né? É, exatamente. Disparou, disparou sim, os votos sim. a favor do... Mas a tendência a gente já contra o sabia habeas dos corpus, próximos, né? Marcelo Gerhardt, parabéns Novo Hamburgo, abraço Rodrigo, parabéns Brasil. Marco Aurélio está dizendo que está muito bonita essa gravata, João Ávila. Obrigado. É porque, na verdade, é o seguinte, estilo é esse? eu fui convidado para vir aqui falar de Novo Hamburgo. Né? Aniversário de Novo Hamburgo. Me aniversário. lembrei do E Vitor Novo Hamburgo Corbis, tu tá merece. se referindo ao Vitor Vitor Corbis? Corbis. Vitor Corbis, esse Não, presidente esse da aqui é o ginástica. João Ávila, respeito muito, eu respeitei muito, mas esse aqui é o João Dona Ávila. Cleri, uma homenagem à Dona Cleri, Vitor Corbis. A Estela, esposa do Jorginho também. É. João, o senhor está muito elegante. É o que diz o nosso telespectador aqui. São os olhos dele. Parabéns. Eu sou fã não só da coluna de política do João, mas também do programa de vídeo, né? O Legítima Defesa. É um belo programa também, né? É bom, a gente Você consegue. está gostando desse negócio de fazer TV?
Na verdade, a gente faz TV via rádio, né? Porque a gente tem um programa na Rádio ABC que acaba sendo transmitido através né? do Facebook, as mídias sociais, as redes sociais. Mas tu tá ali, né? Tá na telinha, né? Aliás, o programa de ontem, uma bela entrevista com o secretário de Segurança de Novo Hamburgo, onde a gente falou sobre segurança durante meia hora e eu consegui segurar com meus colegas da rádio mais uns minutinhos e falei com ele sobre intervenção militar. Ele que é um general do Exército da Reserva. E o programa está lá na Rádio ABC para quem quiser acompanhar o posicionamento dele, né, sobre essa questão da intervenção militar. Ontem, enquanto aconteceu o julgamento, na verdade, a entrevista ela foi feita durante o voto do Fachin, né, que foi o primeiro voto, o voto do relator. E o posicionamento dele, bastante interessante a posição dele sobre essa questão da intervenção militar, que algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas defendem no Brasil, mas aonde ele tem o general Jungton, Karina me ajuda, Roberto Jungton, onde ele é bem claro, eu chamo de general pelo sobrenome, a gente acostumou com general também. Ele é bem claro, o Brasil tem mecanismos suficientes para superar as suas dificuldades. Ou seja, não precisa... Mecanismos democráticos, né? Democráticos, suficientes. Tu é a favor da condição da Guarda Municipal da forma como ela tem lidado? O general defende que ela tenha o poder de polícia em partes apenas, né? Tanto que a gente vê ela muito mais ativa nas escolas públicas, né? Cuidando mais, agora voltando a ter um papel importante na área central da fiscalização. É que na verdade é o seguinte, a Guarda Municipal quando ela foi criada na década de 90, se não me falha a memória foi o Paulo Ritzel que criou a Guarda Municipal. O objetivo da Guarda Municipal inicialmente era o controle do patrimônio público, tanto é que ela não andava armada. É verdade. A Guarda Municipal de Novo Hamburgo não andava armada. Com o tempo, ela acabou ocupando um espaço que a Brigada Militar foi deixando na cidade por falta de contingente. Exatamente, Né? esse é o problema. A cada ano, em vez de Novo Hamburgo ganhar policiais, tanto civis quanto militares, perde. E quanto mais a gente abre concurso, mais o Estado tira a gente daqui. Mais tira daqui. Então, o que acontece? Ela acabou ocupando esse espaço. A guarda na rua é importante? Claro que é importante, porque a farda na rua é importante. Né? O homem fardado, o elemento fardado, o indivíduo fardado, ele acaba coibindo, porque o cara que está ali, o indivíduo que está ali para cometer um delito, ele vai pensar duas vezes. Né? Então esse papel da guarda é importante. Agora tu não pode tirar o papel da guarda também de proteger o patrimônio público. Que a finalidade, a origem dela tem essa raiz, né? Ou seja, controlar o patrimônio público. Agora, se Novo Hamburgo vai ter perna para aumentar o seu efetivo da guarda, e a guarda, de vez por todas, ocupar o papel da Brigada Militar, eu não acredito que consiga, até pela situação financeira, lei de responsabilidade fiscal, salários e planos de carreira, aquelas todas que a gente sabe que vem junto com o concurso público e quanto custa, né, um servidor novo para os cofres públicos. Se alguém quiser falar um pouquinho mais de Lula, de julgamento do STF, a gente volta podendo falar disso, mas eu quero falar de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. A cidade que a gente mais do que nasceu, né, João, e escolheu ficar, a cidade que a gente quer que seja cada vez. João, qual é o teu bairro da infância? Eu me criei no bairro São José, né, ali na região próxima ao Pasqualini, por ali, próximo ao estádio 10 de Maio, do Esperança, onde eu cheguei a brincar quando criança no estádio 10 de Maio. E hoje eu moro em Hamburgo Velho, ou seja, Tá na volta. Estou a 800 metros de onde eu me criei. Vou fazer um breve intervalo, a gente volta já já.